Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar de séries? Série hoje está na moda, não é verdade? A maioria das pessoas gosta de assistir série, de passar horas na frente da televisão assistindo a sua série preferida. A maioria das pessoas consegue, por exemplo, indicar para outras pessoas aquela série que ela mais gostou, aquela série que ela está assistindo. E muitas vezes a gente está na frente dessa televisão, na frente dessa série, para assistir um único episódio e passamos às vezes horas assistindo porque o final daquele episódio é tão interessante que a gente quer passar para outro, E muitas vezes também nós ficamos revoltados com o diretor daquela série porque o personagem que a gente mais gostava morreu, não é verdade? Quem gosta de série, quem assiste série sabe do que eu estou falando. Como é que a gente fica revoltado quando morre um personagem preferido? Porque a gente não consegue mudar o final daquela série. Aquela série já está escrita, aquela série já foi gravada. A única coisa que a gente pode fazer é esperar a próxima temporada, torcendo para que aquela situação que a gente não gostou mude. Nós não conseguimos mudar o final de uma série. E se a nossa vida fosse uma série? Como é que seria essa série? Seria um drama? Seria um terror? Seria uma comédia, um romance? Como é que seria a série da nossa vida? Como é que seria a série da sua vida? Você pode falar, Alexandre, é uma mistura disso tudo aí, ó. Tem dia que é terror, tem dia que é uma comédia, tem dia que é um romance, tem dia que é um drama. Ou então você pode falar, minha vida é só um drama, minha série da minha vida é só um drama e eu não consigo mudar isso. Porém, diferente da série que a gente está acostumado a ver, a série da nossa vida, ela ainda não tem um final. O final está em branco, o roteiro está em branco. E nós podemos escrever esse roteiro. Não sozinhos, mas com Deus. É um roteiro que vai ser escrito a 4 mãos. Assim também funciona um livro. Você pode falar, Alexandre, eu não gosto de série e tal. Vamos imaginar então um livro. Você gosta de ler livros? Quantos livros você já leu esse ano? Você já leu algum livro na escola, por exemplo, que era obrigado? Na escola a gente é obrigado a ler livros, não é verdade? E muitas vezes alguns livros são interessantes e outros livros são horríveis. Aquele livro que você fica... Para virar uma página, você está pensando em 1000 coisas menos naquilo que está ali. Agora alguns livros são super interessantes e a gente fica ali lendo o tempo todo. Eu lembro que quando eu estava na escola ia um livro de aventura, aqueles livros de aventura que a gente lê na escola, bem interessante. Às vezes eu ia para o final do livro para saber o que tinha acontecido com aquele personagem, porque eu não aguentava esperar até chegar ao final. E se a nossa vida fosse um livro? Gente, não dá para ir para o final, está em branco. A página de hoje está em branco, a página de hoje vai ser escrita hoje, a página de amanhã vai ser escrita amanhã. Nós não podemos escrever o final, nem saber o final. A gente precisa viver o dia de hoje, escrever a nossa página que está em branco hoje, não sozinho, mas a 4 mãos também, junto com o próprio Deus, junto com o Espírito Santo que vem até nós. Então, se eu te perguntar, você já escreveu algum livro? A maioria das pessoas vai falar que não, pois eu digo que não é verdade. Nós escrevemos um livro, o livro da nossa vida, todos os dias. O dia que a gente nasceu, eu, você, nós recebemos um roteiro, o roteiro da nossa vida, que está em branco, Ela não tem um final pronto, ela está em branco e vai ser escrita por mim, por você, juntos com o Espírito Santo. Vai ser escrito a 4 mãos. O roteiro das nossas vidas vai ser escrito a 4 mãos. Vamos ser co-diretores com o Espírito Santo. Que chique, hein? Co-diretor com o Espírito Santo. Então a gente precisa viver a nossa vida, escrever a nossa história. Se for um roteiro de uma série, escrever esse roteiro junto com Deus, junto com o Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós pegamos o livro da nossa vida e olhamos as páginas passadas, as páginas que ficaram para trás, e muitas dessas páginas estão em branco. Porque nós ficamos preocupados em viver a vida de outra pessoa, nós ficamos preocupados em viver a história de outras pessoas. Há quantas vezes a gente quer ver a vida da outra pessoa, não é verdade? Quantas vezes nós queremos viver a vida do outro, a vida da outra pessoa.
E esquecemos de escrever a nossa própria história. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, quanta gente preocupada com a vida do outro. Quanta gente olhando lá nas redes sociais do outro, fulano viajou de novo, em plena pandemia tá viajando. Fulano tá namorando com aquele ali, nossa, que cara feio, né? Que menina feia. Fulano agora ficou grávido de novo, né? Fulano vai ter outro filho. E a gente vai falando da vida das pessoas, a gente vai vivendo a vida das pessoas, querendo muitas vezes ter a vida da outra pessoa, com inveja, fulano tá ganhando bem, né? O que viajou de novo, comprou um carro, comprou uma casa. E esquecemos de viver a nossa própria vida. E quantas páginas estão em branco lá atrás? Porque a gente não quis viver a nossa vida, a gente ficou mais preocupado em viver a vida do outro. É isso que a gente vê no Evangelho de hoje. Jesus nos faz um convite belíssimo de vivermos a nossa vida junto com Ele, de esquecermos a vida do outro. O que nos importa a vida do outro? Jesus estava ali na sua conversa com Pedro, curando aquele coração do Pedro, perguntando se Pedro o amava. E é isso que a gente falou no Evangelho de ontem. E de repente Jesus fala uma coisa com Pedro que ele não conseguiria, quando ele ficasse velho, ele não iria para onde ele quisesse ir. Ele estava falando de como Pedro iria morrer. E Pedro olhando, escutando aquilo, ele olha ao longe e vê João, o discípulo amado. João, o discípulo predileto. Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, aquele que estava próximo de Jesus. O discípulo amado. Aquele que recebeu a sua mãe lá na cruz. O predileto. E Pedro olhando para João, ele olha para a sua vida e fala, isso vai acontecer comigo, Jesus? E com ele? O que vai acontecer com ele? Como é que ele vai morrer? Será que ele vai ser mártir também? E Jesus, que havia acabado de curar o coração de Pedro naquela grande conversa amorosa, vira para Pedro e fala, o que te importa, Pedro? Como se Jesus falasse com ele, não é da sua conta. Por que você quer saber o que vai acontecer na vida do outro? Não importa se eu quero que ele fique aqui até que eu venha. Quanto a tu, Pedro, quanto a ti, Pedro, vem e segue. Forte isso, né? Não te importas, Pedro? Não te importas o que vai acontecer na vida dele, Pedro? Não te importas? É Jesus falando para você agora, falando para mim, não te importas o que vai acontecer com a vida do outro, vive a tua vida. Vem e segue-me, é o convite que Ele nos faz hoje. Seguirmos, sem nos preocuparmos com o outro, escrevermos a nossa história junto com Ele. Ele nos chama a segui-lo, para escrevermos a nossa própria história juntos com Ele. Juntos com Ele, é a hora de vivermos a nossa própria história. E no final desse Evangelho, o discípulo João, que está escrevendo o Evangelho, ele fala, olha, muitas outras coisas Jesus fez, que não cabem nesse livro. Se a gente fosse pegar todos os livros do mundo, não ia caber tudo aquilo que Jesus fez. É forte isso, não é verdade? Não ia caber em todos os livros do mundo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continua fazendo na vida de cada um, aquilo que Ele continua fazendo na sua vida, na minha vida. Jesus escreve uma nova história junto conosco. É um novo Evangelho, o Evangelho da minha vida, o Evangelho da sua vida. Escrito diariamente, o livro da nossa vida, que é escrito diariamente. E a página de hoje está em branco. A página de amanhã está em branco. Nós precisamos escrever essa história a quatro mãos, juntos com o Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Tu vem e segue-nos. Tu vem e segue-nos. É preciso seguir aquele que nos orienta, aquele que nos conduz, aquele que vai, junto conosco, escrever essa história, a história da nossa vida. Chega de preocuparmos com a vida do outro. Chega de olharmos com inveja para a vida do outro. Façamos uma nova história, juntos com o Espírito Santo de Deus. Fique com Deus, foco, força e fé.